Foi assim, sem aviso, como um raio que cruza o céu sem anunciar seu clarão, que o nome de Miguel Oliveira começou a ecoar nos lares, nas igrejas e nos grupos de oração por todo o Brasil. Um menino franzino, de poucos anos de vida, mas que, com sua voz aguda e seu fervor arrebatador, arrebatava multidões, levando homens e mulheres feitos a lágrimas, gritos, aplausos, esperanças renovadas. Em questão de dias, vídeos amadores capturando seus cultos invadiram as redes sociais, espalhando como rastilho de pólvora a imagem de um pequeno pastor, orando em línguas, rasgando exames médicos, profetizando curas e revelações com uma autoridade que poucos adultos ousariam imitar. As multidões não demoraram a se formar. Bastava o nome Miguel Oliveira ser anunciado para que templos se enchessem, ruas se bloqueassem, corações se agitassem. Era impossível assistir sem sentir alguma reação. Alguns choravam, quebrantados pela cena de uma criança tão jovem, supostamente sendo usada por Deus de maneira tão intensa. Outros, cautelosos, sentiam uma inquietação sutil, um peso silencioso no espírito, uma interrogação pairando no ar como névoa espessa. Quem era aquele menino? Seria um prodígio levantado dos céus para despertar uma geração adormecida? Ou estaríamos diante do cumprimento das advertências solenes de Cristo sobre falsos profetas que surgiriam realizando sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos? O fenômeno de Miguel Oliveira não se limitava aos cultos. Ele se tornou um ícone instantâneo da cultura de fé popular brasileira. Entre comentários emocionados, compartilhamentos desenfreados e cultos transmitidos ao vivo, criou-se em torno dele uma aura quase mística, como se sua presença carregasse algo extraordinário, algo urgente, algo divino. Crianças passaram a imitá-lo em igrejas pequenas. Adultos passaram a defendê-lo com veemência nas redes sociais. Seu nome era citado em sermões, em debates, em reuniões familiares. De repente, o menino que orava em línguas virou referência, virou símbolo, virou fenômeno. Por trás do encantamento, no entanto, emergiam perguntas mais profundas, perguntas que não podiam ser sufocadas pelo clamor popular. Qual é a raiz desse mover? De onde vem esse poder que parece emanar dele? Estaria a geração atual tão sedenta de milagres visíveis, tão faminta por espetáculos sobrenaturais que se tornaria cega diante dos perigos profetizados nas Escrituras? Afinal, Jesus nos advertiu com palavras claras: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. E também, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mateus 7:22. O espetáculo de fé que se formava ao redor de Miguel era fascinante, mas também assustador. Em cada culto, os gritos de glória se misturavam com lágrimas, e as mãos levantadas para o alto pareciam tocar algo que transcendia a lógica humana. No entanto, para aqueles que olhavam com os olhos do Espírito e não apenas com os olhos da carne, havia algo inquietante na forma como tudo acontecia. Era rápido, era explosivo, era emocionalmente avassalador. Mas onde estava o fruto da transformação? Onde estava o quebrantamento genuíno? Onde estavam os sinais de arrependimento, de conversão verdadeira, de vidas reconstruídas na humildade da cruz? É preciso entender que a multidão é facilmente seduzida pelo que impressiona os sentidos. Sempre foi assim. Desde os tempos antigos, o povo buscava sinais, buscava maravilhas, buscava profetas que falassem o que desejavam ouvir. Em tempos de dor e incerteza, a ânsia por algo que aponte para o sobrenatural cresce como erva daninha.
Mas a Bíblia, nossa âncora inabalável, sempre nos ensinou que não devemos correr atrás de sinais, mas sim atrás da verdade. E que o verdadeiro sinal de Deus é aquele que conduz à cruz, ao arrependimento, à obediência. Miguel Oliveira, com seu carisma infantil, tornou-se para muitos a personificação de um avivamento tão esperado. Mas será que a sede da multidão por milagres não estava abrindo espaço para aceitar qualquer manifestação que parecesse divina sem o devido exame espiritual? Estaríamos, como geração, tão desnutridos da palavra, tão viciados em emoções, que qualquer lampejo de sobrenatural nos faria esquecer dos padrões que Deus estabeleceu em sua Escritura. Diante desse fenômeno avassalador, a pergunta permanece no ar, pesada como chumbo. Será que estamos preparados para discernir o que é genuinamente do Espírito Santo e o que é apenas imitação do mover de Deus? Ou estaremos, sem perceber, aplaudindo com entusiasmo aquilo que, na verdade, é o prenúncio do grande engano profetizado para os últimos dias? E para compreender essa diferença vital, precisamos primeiro voltar às raízes e perguntar: o que a Bíblia realmente ensina sobre o dom de orar em línguas, esse fenômeno que, no caso de Miguel, despertou tanta comoção? É um dom genuíno ou também pode ser imitado? O dom de orar em línguas é, sem dúvida, um dos mais misteriosos e fascinantes dons espirituais descritos nas Escrituras. Desde o dia de Pentecostes, quando línguas de fogo repousaram sobre os discípulos e eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia, Atos 2:1-4. Este fenômeno carregou consigo um poder que transcende o entendimento humano. Era uma evidência sobrenatural da descida do Espírito Santo, um sinal de que o reino de Deus estava rompendo as barreiras da linguagem, da cultura, da geografia. Mas como tudo que é sagrado, o dom de línguas também se tornou alvo de distorções, imitações e usos indevidos. E é exatamente aqui que precisamos pausar e perguntar: o que a Bíblia realmente nos ensina sobre o dom de línguas? E ainda mais urgente, seria possível falsificar essa manifestação tão sagrada? O verdadeiro dom de línguas, segundo as Escrituras, sempre foi acompanhado por um propósito claro e edificante. Em Atos, vemos que os discípulos falaram em idiomas conhecidos por outras nações presentes ali, e todos os ouviram falar das grandezas de Deus em suas próprias línguas. Atos 2:11. Não era um mero balbuciar sem sentido. Era comunicação inteligível para quem ouvia, um testemunho poderoso da glória de Deus. Posteriormente, em 1 Coríntios 12, Paulo reconhece o dom de línguas como um dos dons espirituais dados para a edificação do corpo de Cristo. Mas logo em 1 Coríntios 14, ele estabelece regras claras. A língua deve ser interpretada para que haja edificação da igreja. Caso contrário, a manifestação deve ser feita em particular entre o crente e Deus. O apóstolo, movido pelo Espírito Santo, não apenas reconheceu a importância do dom, mas também advertiu contra seu uso desordenado e sem propósito. Em 1 Coríntios 14:9, ele escreve: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que dizeis, estareis como que falando ao ar. Mais adiante, em 1 Coríntios 14:33, ele afirma categoricamente: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Isso nos ensina que manifestações caóticas, sem interpretação, sem propósito claro, não refletem o caráter ordeiro e santo do Deus que servimos. No entanto, em muitos ambientes contemporâneos, vemos o dom de línguas sendo banalizado, transformado em espetáculo, usado como medida de espiritualidade ou como ferramenta para impressionar e emocionar.
E é nesse terreno fértil da emoção descontrolada que surgem as imitações. Porque o inimigo sabe, onde há falta de conhecimento bíblico, onde há sede por experiências místicas acima da verdade, há brechas para a atuação de espíritos enganadores. Não é difícil para o inimigo imitar manifestações espirituais. Afinal, como já vimos, ele se transfigura em anjo de luz, um balbuciar desenfreado, sons desconexos, palavras sem entendimento. Tudo isso pode ser encenado sem que haja, de fato, ação do Espírito Santo. E muitos, iludidos pelo fervor do momento, acreditam estar presenciando um mover genuíno de Deus, quando, na realidade, estão apenas vivendo uma catarse emocional. Diante disso, precisamos ser sinceros. Orar em línguas verdadeiramente pelo Espírito Santo é diferente de reproduzir sons por imitação, por pressão do ambiente ou por desejo de parecer mais ungido. O verdadeiro dom carrega consigo uma reverência, um temor, uma profundidade que não se prestam a espetáculos ou manipulações. Ele edifica a alma, eleva o espírito, glorifica a Deus. Ele jamais se torna instrumento de vaidade, de competição espiritual ou de promoção pessoal. O fenômeno Miguel Oliveira, com suas orações em línguas diante das câmeras, trouxe à tona novamente essa discussão crucial. Quando um menino tão jovem ora em línguas de maneira tão pública, tão intensa, tão emocional, é necessário perguntar: o que estamos vendo? Um genuíno mover do espírito? Ou uma imitação inconsciente, fruto da pressão do ambiente religioso e da expectativa das multidões? Ou ainda mais grave, um instrumento de engano que, sem perceber, arrasta multidões para longe da simplicidade e pureza de Cristo? Não é fácil responder a essas perguntas sem cair em julgamentos precipitados. Mas o que a Bíblia nos ensina é claro. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Se devemos provar os espíritos, devemos também provar as manifestações. Devemos observar se elas edificam, se glorificam a Cristo, se estão em conformidade com as Escrituras. Se a oração em línguas não traz edificação, não aponta para Deus, não promove arrependimento e transformação, é preciso acender o sinal de alerta. Porque o verdadeiro mover do Espírito não busca entreter a carne, ele busca crucificá-la. Ele não busca emocionar pelo prazer de emocionar, ele busca quebrantar, santificar, conduzir à maturidade espiritual. E é por isso que, diante do que vimos no fenômeno Miguel Oliveira, não podemos simplesmente nos render à comoção. Precisamos fazer a pergunta que o Espírito Santo nos inspira a fazer. Em meio a tantas manifestações emocionais e virais, será que estamos discernindo corretamente o que é de Deus e o que é apenas uma réplica espiritual, fabricada para confundir os escolhidos? E para irmos ainda mais fundo nesta reflexão, precisamos analisar uma questão fundamental. O que realmente significa viralizar na fé? A fama repentina é sinal da aprovação divina, ou pode ser uma armadilha mortal para a alma. Viralizar, uma palavra que há poucas décadas nem existia em nosso vocabulário, mas que hoje carrega um peso quase sagrado para aqueles que vivem no mundo das redes sociais e da comunicação instantânea. Viralizar é ser visto, é ser comentado, é ultrapassar fronteiras, romper bolhas, invadir timelines, preencher rodas de conversa. Quando um conteúdo viraliza, ele se transforma em fenômeno. Ele adquire vida própria, cresce além do controle de quem o criou, torna-se maior do que sua origem. No entanto, no contexto da fé, a pergunta que precisa ecoar com urgência é: o que realmente significa viralizar na fé? Será que ser visto por milhões é sinal de aprovação divina?
Ou será que a fama repentina pode ser uma armadilha sutil, capaz de desviar até os corações mais sinceros? O caso de Miguel Oliveira nos leva diretamente a essa reflexão. De um dia para o outro, um menino que pregava e orava em línguas, de forma intensa e emocionante, se viu alçado a uma fama nacional. Sem qualquer planejamento de marketing, sem campanhas de divulgação, apenas pela força dos vídeos amadores, Miguel se tornou um nome conhecido, um símbolo de fervor espiritual para muitos e uma fonte de polêmica para tantos outros. O que estava em jogo, porém, era mais do que um simples fenômeno midiático. Estava em jogo a compreensão que temos, como cristãos, sobre o verdadeiro chamado e propósito do Evangelho. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, jamais buscou a viralização em seus dias. Embora multidões o seguissem, embora seus milagres fossem conhecidos em toda a região, ele frequentemente se retirava para lugares solitários. Em várias ocasiões, após curar alguém, ele ordenava que não espalhassem a notícia, não porque estivesse negando sua missão, mas porque sabia que a verdadeira fé não nasce da excitação popular, não nasce do burburinho das massas, mas da obra silenciosa do Espírito Santo no coração arrependido. Em João 6, após o milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão queria fazê-lo rei à força. Queriam um Messias que os alimentasse, que resolvesse seus problemas terrenos, que satisfizesse suas necessidades imediatas. Jesus, porém, retirou-se sozinho para o monte, recusando-se a ser usado como instrumento de um movimento popular vazio de arrependimento verdadeiro. Isso nos ensina algo fundamental. A busca pela aprovação das multidões é incompatível com o chamado para carregar a cruz. Hoje, porém, vemos uma inversão assustadora. Muitos medem a unção pela quantidade de seguidores. Muitos confundem a popularidade com a presença de Deus. Se um pregador viraliza, imediatamente é considerado homem de Deus. Se um culto emociona as multidões, é imediatamente rotulado como avivamento. Mas a Bíblia nos ensina que o verdadeiro avivamento começa no secreto, na humilhação, no arrependimento silencioso e não necessariamente na euforia das massas. A fama espiritual é uma espada de dois gumes. Quando mal administrada, ela alimenta o orgulho, a vaidade, a busca pelo aplauso humano. Ela cria uma pressão insuportável para manter o espetáculo, para repetir a emoção, para corresponder às expectativas das multidões. E, inevitavelmente, a essência se perde, a verdade se dilui, a cruz é substituída pelo palco, e o Cristo crucificado dá lugar a um Cristo popular, moldado à imagem dos desejos humanos. O fenômeno de viralizar na fé, quando não sustentado por raízes profundas na palavra e no caráter de Cristo, é como uma árvore que cresce rápido demais. Por fora, parece majestosa, mas suas raízes rasas a tornam vulnerável ao primeiro vento forte. E foi exatamente isso que Jesus descreveu na parábola do semeador. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mateus 13, 20 e 21. A fama que vem sem preparo espiritual é perigosa. Ela expõe imaturidade, ela atrai adulação, ela transforma servos em estrelas, e mais cedo ou mais tarde ela cobra seu preço. Miguel Oliveira, ainda tão jovem, carrega agora sobre seus ombros uma responsabilidade que deveria exigir anos de maturação espiritual. Sem a devida orientação, sem raízes profundas na verdade, sem um discipulado sério e bíblico, o risco de queda é imenso, não apenas para ele, mas para todos que depositaram nele suas esperanças.
A questão, portanto, não é simplesmente se Miguel é sincero ou não. A questão é: que estrutura espiritual existe para sustentar esse fenômeno? Porque sem raízes profundas, a fama que hoje aplaude amanhã exigirá, amanhã pressionará, amanhã destruirá. E a multidão que hoje grita Hosana é a mesma que amanhã pode gritar crucifica-o, se suas expectativas não forem satisfeitas. Diante desse quadro, precisamos perguntar: será que, como igreja, estamos formando discípulos ou celebridades? Será que estamos edificando vidas na rocha ou apenas promovendo eventos que emocionam, mas não transformam? Será que estamos mais preocupados em viralizar do que em perseverar na verdade? E é exatamente por percebermos esse grave perigo, o fascínio das multidões, a sedução da fama, a superficialidade espiritual, que precisamos avançar para outra reflexão fundamental. Em meio a tantos sinais, prodígios e manifestações espetaculares, como podemos discernir o que é de Deus e o que é apenas uma ilusão bem montada? Existe um padrão bíblico para identificar o mover verdadeiro do Espírito? Desde os tempos antigos, Deus operou sinais e maravilhas para confirmar sua presença entre os homens. No Egito, enviou pragas poderosas para libertar seu povo. No deserto, dividiu o mar em dois para que Israel passasse a pé enxuto. Nos dias de Jesus, cegos viram, surdos ouviram, paralíticos saltaram como cervos. O Deus da Bíblia é um Deus de poder real, de milagres incontestáveis. Mas, ao mesmo tempo, a Escritura é clara em advertir que nos últimos dias surgiriam também sinais falsificados, maravilhas impressionantes, não geradas pelo Espírito Santo, mas manipuladas pelo espírito do engano para confundir, seduzir e destruir. E este é um dos maiores perigos espirituais da nossa geração: confundir o espetáculo do sobrenatural com a obra autêntica de Deus. O próprio Jesus, em seu sermão profético registrado em Mateus 24, foi enfático. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Mateus 24, 24. Note que ele não disse pequenos sinais, mas grandes sinais e prodígios. Não estamos falando de manifestações discretas, mas de demonstrações poderosas, o suficiente para impressionar e desviar até aqueles que caminham com sinceridade. É uma advertência solene que deveria fazer o coração de todo crente tremer de reverência e vigilância. O apóstolo Paulo reforça essa verdade em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, falando sobre a vinda do iníquo, a cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Paulo revela que o engano será sustentado por sinais. Não apenas por palavras persuasivas, não apenas por filosofias humanas, mas por demonstrações de poder que seduzirão aqueles que não amaram a verdade. Isso nos ensina algo profundo. Nem todo milagre, nem toda manifestação sobrenatural é a aprovação de Deus. O critério para discernir não é o impacto emocional, nem a grandiosidade do fenômeno. O critério é a fidelidade à verdade revelada nas Escrituras e o fruto de transformação gerado na vida dos que são tocados. Quando analisamos o fenômeno de figuras como Miguel Oliveira, que oram em línguas, rasgam exames, proclamam curas em cultos emocionantes e virais, precisamos ir além da superfície. Precisamos perguntar: essas manifestações estão conduzindo as pessoas a Cristo ou ao culto da personalidade? Estão gerando frutos de arrependimento, santidade e amor à verdade? Ou estão apenas alimentando o desejo por experiências místicas sem compromisso com a cruz?
O engano dos últimos dias é mortal justamente porque mistura verdade com mentira. É uma cópia quase perfeita da obra de Deus, mas que carrega um veneno invisível à primeira vista. Um culto pode ter louvores animados, orações fervorosas, lágrimas genuínas, e ainda assim ser dominado por um espírito de engano, se não houver alicerce na palavra e obediência ao Espírito de Cristo. Não é o volume das manifestações que autentica um mover. É a fidelidade a Cristo crucificado, a transformação do caráter, o amor crescente pela verdade e a renúncia ao pecado. Muitos crentes, ao buscarem apenas sinais, tornam-se como crianças fascinadas por truques de mágica. Impressionam-se com o que veem, mas não percebem a armadilha escondida nas entrelinhas. Esquecem-se que os magos do Egito também reproduziram milagres diante de Moisés. Esquecem-se que o diabo é capaz de fazer fogo descer do céu, como registrado em Apocalipse 13, 13 e 14. Esquecem-se que o engano dos últimos dias será tão convincente que, se possível, enganaria até os eleitos. É por isso que a Bíblia nos manda examinar tudo. 1 João 4:1 nos ordena: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Essa prova não se faz apenas pela aparência, não se faz apenas pelo efeito emocional. Faz-se com a lâmpada da palavra, com o crivo da santidade, com a sensibilidade afinada pelo Espírito Santo. O verdadeiro sinal de Deus gera frutos de vida eterna, não apenas experiências emocionais momentâneas. Ele conduz ao arrependimento, à santificação, ao amor sacrificial. Ele glorifica a Jesus Cristo e não o homem. Ele exalta a cruz e não o pregador. Ele edifica a fé e não a dependência de emoções passageiras. Diante do crescimento explosivo de movimentos emocionais, figuras carismáticas e manifestações espetaculares, como as que temos visto, é imperativo que os servos de Deus se tornem especialistas em discernir. Não podemos mais ser ingênuos. Não podemos mais medir a ação do Espírito Santo pela quantidade de aplausos, lágrimas ou viralizações. O mover verdadeiro de Deus pode ser poderoso, sim, mas ele sempre será puro, santo, centrado em Cristo e fundamentado na palavra. E é exatamente por percebermos a gravidade desse engano que precisamos refletir ainda mais profundamente. Se Jesus nos disse que conheceríamos os falsos profetas pelos seus frutos, como podemos, na prática, discernir esses frutos em um tempo onde tudo parece tão misturado, tão confuso, tão envolto em emoções e expectativas humanas? Jesus não nos deixou à mercê da dúvida ou da confusão. Em meio a um mundo saturado de sinais, milagres e manifestações espirituais, tanto verdadeiras quanto falsas, Ele nos entregou um princípio infalível, uma chave eterna para o discernimento. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Não pelas suas palavras, não pelas suas vestes religiosas, não pela quantidade de milagres realizados, mas pelos frutos, pelaquilo que suas vidas, seus ministérios e suas palavras geram de transformação real e duradoura nas pessoas ao seu redor. É o fruto que revela a raiz, e uma raiz corrupta, por mais que se esforce em parecer saudável, mais cedo ou mais tarde manifestará sua verdadeira natureza. Ao olhar para o fenômeno de Miguel Oliveira e tantos outros que surgem carregando a aparência de mover divino, somos confrontados com esta realidade. A primeira impressão pode enganar. O impacto emocional pode nos cegar. O brilho dos sinais pode anestesiar a razão. Mas os frutos... os frutos falam mais alto do que qualquer manifestação. É no tempo que os frutos amadurecem. E é somente com paciência, vigilância e dependência do Espírito Santo que poderemos discerni-los corretamente.
Mas que frutos devemos observar? A Bíblia nos apresenta um padrão claro em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Não são dons espetaculares que validam um ministério, mas frutos espirituais silenciosos, consistentes e visíveis na vida do servo de Deus. Onde o Espírito de Deus opera, a humildade, a santidade, a renúncia ao pecado, a crescimento em amor pela verdade. Onde o Espírito de Deus age, as pessoas não são levadas a idolatrar homens, mas a exaltar unicamente a Cristo. Em contraste, a Bíblia também descreve os frutos da carne: inimizades, contendas, ciúmes, iras, discórdias, invejas, ambições egoístas. Gálatas 5, 19, 21. Se esses frutos começam a aparecer, mesmo que envoltos em roupagens religiosas, devemos acender o alerta. Porque o Espírito Santo nunca gera frutos que contradizem o caráter de Cristo. Se um ministério, por trás da cortina dos sinais e prodígios, está gerando divisão, arrogância, cobiça ou vaidade, então, independentemente dos milagres, ele não procede de Deus. Miguel Oliveira, como fenômeno viral, gerou muitos aplausos, lágrimas e emoções intensas. Mas a pergunta que deve ressoar em nosso espírito é: quais frutos estão sendo colhidos? Pessoas estão se convertendo genuinamente a Cristo? Estão abandonando seus pecados? Estão buscando santidade? Ou estão apenas correndo atrás de novos milagres, novas emoções, novas promessas instantâneas? Estão mais apaixonadas pela verdade ou mais viciadas em experiências sobrenaturais? Além disso, precisamos observar o próprio coração e vida do ministro. Ele cresce em humildade, ele se submete à palavra, ele reconhece sua dependência total de Deus ou se gloria nos aplausos. Ele aponta as pessoas para Cristo ou para si mesmo. Ele busca a aprovação dos homens ou permanece firme, mesmo quando isso significa perder a admiração popular. Jesus nos advertiu que muitos viriam em seu nome, realizariam milagres, profetizariam, expulsariam demônios e ainda assim seriam rejeitados no dia do juízo, porque nunca foram conhecidos dele. Mateus 7, 22, 23. A gravidade desse alerta não pode ser subestimada. A aparência de espiritualidade não garante a aprovação de Deus. Somente a obediência fiel, a vida frutífera e a verdadeira comunhão com Cristo podem nos manter no caminho estreito. Portanto, ao analisar movimentos como o que vimos com Miguel Oliveira, devemos olhar além dos vídeos emocionantes, além dos testemunhos impactantes, além das manifestações espetaculares. Devemos olhar para os frutos. Porque ali, no dia a dia, no silêncio dos corações transformados, na santidade cultivada, na humildade preservada, que a verdadeira obra de Deus se revela. E diante dessa responsabilidade de discernir pelos frutos, somos levados inevitavelmente a outra pergunta crucial, que precisa ser respondida com coragem e profundidade. Se a aparência externa pode enganar e os sinais podem ser falsificados, como devemos aplicar o teste bíblico de provar os espíritos na prática, para não sermos enganados pelos lobos em pele de cordeiro? A Escritura, em sua sabedoria perfeita, não apenas alerta, mas também ensina. Ela nos chama não apenas a suspeitar de tudo, mas a agir com inteligência espiritual, com discernimento fundamentado na verdade eterna. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, ordena o apóstolo João em 1 João 4:1. Esse comando não é opcional, não é um conselho para tempos antigos, é uma necessidade urgente para todo aquele que deseja permanecer firme na verdade em meio às tempestades do engano dos últimos dias.
A pergunta, portanto, não é se devemos provar, mas como devemos fazer isso de maneira prática, bíblica e eficaz. Provar os espíritos não é adivinhar intenções, não é agir movido por desconfiança carnal, nem julgar pelas aparências. É aplicar testes espirituais conforme nos ensina a palavra. O primeiro e mais importante teste é este. A manifestação glorifica a Jesus Cristo como Senhor absoluto? O Espírito Santo sempre aponta para Cristo, nunca para si mesmo, nunca para o homem. Se a pregação, a profecia, a manifestação, por mais impressionante que seja, leva as pessoas a engrandecerem o pregador, a idolatrarem a figura humana, a buscarem os sinais mais do que a cruz, é motivo claro para alerta. Em 1 Coríntios 12:3, Paulo nos dá esse princípio básico. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O Espírito verdadeiro sempre exalta a soberania de Cristo, sua obra na cruz, sua glória eterna. Se após uma manifestação, as pessoas saem mais admiradas com o profeta do que com o Salvador, algo está profundamente errado. Outro teste é o teste da fidelidade doutrinária. O Espírito Santo jamais contradiz as Escrituras que ele mesmo inspirou. Se a mensagem trazida em profecias, em línguas, em sinais, em milagres, se distancia, altera ou despreza a palavra de Deus, não pode vir do Espírito Santo. Deus não se contradiz. A Bíblia é o padrão imutável da verdade. E qualquer nova revelação que entre em choque com a revelação já dada deve ser rejeitada com firmeza. Além disso, há o teste do fruto. Já abordamos que o verdadeiro fruto é o caráter transformado. Onde o Espírito Santo opera, a carne é crucificada, a santidade é cultivada, o amor é multiplicado, a humildade é manifesta. Se a manifestação gera arrogância, divisão, orgulho espiritual, busca de status ou dependência emocional de líderes humanos, ela não procede do Espírito de Deus, ainda que venha acompanhada de sinais espetaculares. Outro aspecto fundamental é o teste da edificação da igreja. Em 1 Coríntios 14, Paulo afirma que os dons espirituais foram concedidos para o que for útil. Verso 7, para a edificação do corpo de Cristo. Se as manifestações servem apenas para criar confusão, exibir espiritualidade superficial ou provocar desordem e disputas, então elas são contrárias ao propósito de Deus. O Espírito de Deus não gera tumulto emocional sem propósito. Ele gera crescimento espiritual, fé sólida, unidade no amor. E há ainda o teste do testemunho interior. O Espírito Santo, habitando no coração do crente fiel, gera um testemunho de paz, de confirmação. Quando algo vem de Deus, o verdadeiro cristão, cheio do Espírito, sente o selo da verdade. Quando algo é falso, mesmo que não saiba explicar racionalmente, seu espírito se inquieta, seu coração não se aquieta. É o Espírito Santo em nós, nos alertando silenciosamente de que algo não está alinhado com o coração de Deus. Aplicar esses testes requer maturidade, paciência e, sobretudo, comunhão constante com Deus. Requer mais do que olhos atentos, requer joelhos dobrados, ouvidos treinados, coração apaixonado pela verdade. Não se trata de julgar pessoas, mas de proteger a fé, de guardar o rebanho, de permanecer no caminho estreito que leva à vida. Ao olharmos para fenômenos como o que ocorreu com Miguel Oliveira, devemos, portanto, agir como bereanos, examinar tudo à luz da Escritura, orar pedindo discernimento, observar os frutos ao longo do tempo e jamais deixar que o brilho do momento substitua a lâmpada da palavra em nossos corações. Porque nos dias finais o engano será tão convincente, tão próximo da verdade, que somente aqueles que forem guiados pela palavra e pelo Espírito escaparão da grande apostasia.
Não é apenas uma questão de opinião, é uma questão de salvação. E é justamente por sabermos da gravidade dessa batalha espiritual que se aproxima que precisamos ir além da teoria e da análise e nos voltarmos para a fonte de todo discernimento, para aquele que pode nos guardar firmes até o fim. É hora de clamarmos com todo o nosso ser. Como podemos fortalecer nossa fé e proteger nossa mente e nosso coração contra o engano dos últimos dias, permanecendo inabaláveis na verdade? Fortalecer a fé em tempos de trevas não é tarefa para os fracos de alma, nem para os que se contentam com uma religiosidade superficial. É chamado para guerreiros espirituais, para aqueles que entenderam que nos últimos dias a batalha não será travada apenas com palavras bonitas, mas com raízes profundas no solo da verdade eterna. Se o engano é a arma do inimigo, a fé inabalável na palavra de Deus é o escudo dos santos. E esta fé não se constrói da noite para o dia. Ela é forjada no fogo da comunhão, no exercício constante da vigilância, no compromisso diário com a verdade e na oração fervorosa diante do trono da graça. Fortalecer a fé começa, inevitavelmente, pela rendição total à autoridade da palavra de Deus. Em tempos onde opiniões humanas são exaltadas acima da Escritura, onde experiências pessoais são tidas como a última palavra, é essencial que o verdadeiro cristão retorne ao solo sagrado da Bíblia. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Quem caminha guiado por esta luz não tropeça nas trevas do engano. Quem enche o coração das promessas e dos mandamentos divinos tem uma rocha sob os pés quando os ventos da apostasia sopram com força. Mas não basta apenas conhecer a palavra intelectualmente. É preciso amá-la, meditá-la, obedecê-la. A Escritura não foi dada apenas para ser estudada, mas para ser vivida. Em tempos de grande confusão espiritual, a obediência radical à verdade se torna um ato revolucionário. Enquanto muitos seguem seus próprios desejos, ajustando a fé às suas vontades, o verdadeiro discípulo ajusta sua vida à fé, moldando seu caráter, suas escolhas, suas prioridades, conforme o padrão eterno revelado nas Escrituras. Além disso, fortalecer a fé exige uma pus-vida de oração constante e intensa. Não uma oração mecânica feita por obrigação, mas uma oração que rompe a superfície, que toca o coração de Deus, que gera transformação interior. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. A oração é a respiração da alma. É na intimidade da oração que o Espírito Santo fortalece o espírito, renova as forças, traz discernimento e consolida a convicção interior. É na oração que a fé se robustece como músculos que crescem sob o peso do esforço. Outro pilar essencial para proteger a mente e o coração contra o engano é a comunhão com o Espírito Santo. Ele é o nosso guia, o nosso mestre, o nosso consolador. Sem ele, a leitura da Bíblia se torna letra morta. Sem ele, a oração se torna um monólogo vazio. É o Espírito que ilumina as Escrituras, que alerta contra o erro, que gera convicção de pecado e que capacita o crente a perseverar, mesmo quando tudo ao redor clama pela rendição. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. Por fim, fortalecer a fé para resistir aos dias maus requer comunhão com o corpo de Cristo. Não a comunhão superficial, baseada em eventos sociais ou conveniências pessoais, mas a comunhão verdadeira, que envolve encorajamento mútuo, exortação em amor, correção quando necessário, suporte espiritual em tempos de fraqueza. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10:24.
O crente isolado é presa fácil para o lobo, mas aqueles que caminham juntos em verdade e amor formam uma muralha de proteção contra os ataques do engano. Fortalecer a fé, portanto, é uma decisão diária. É renunciar à passividade espiritual. É abraçar a cruz. É resistir à maré cultural. É preferir a verdade que dói à mentira que conforta. É rejeitar os aplausos da multidão para ouvir o bem-estar do Senhor. É viver, não para agradar homens, mas para agradar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque os dias que virão serão ainda mais desafiadores. O engano se tornará mais refinado. As pressões sociais aumentarão. A linha entre o verdadeiro e o falso se tornará mais turva para aqueles que não estiverem ancorados na palavra e cheios do Espírito. Não bastará ter começado bem, será necessário perseverar até o fim. E é diante desta realidade solene e urgente que agora somos levados ao momento mais importante deste encontro. Nos colocar de joelhos diante do Senhor em uma oração poderosa, clamando por discernimento, por firmeza, por sabedoria, por um coração fiel até o último dia. Você está preparado para clamar como nunca antes e se revestir de toda a armadura de Deus? Chegamos agora à hora mais crucial. Não basta apenas ouvir, refletir, analisar. A palavra que penetra o coração exige uma resposta, um posicionamento, uma entrega. Chegou o momento de nos colocarmos de joelhos, não como quem apenas repete palavras, mas como quem trava uma verdadeira batalha espiritual diante do trono da graça. Porque sem oração, sem clamor sincero, sem quebrantamento profundo, não haverá força suficiente para resistir ao dia mau. Não haverá sabedoria para discernir o falso do verdadeiro. Não haverá perseverança para manter a fé acesa, enquanto o mundo ao redor mergulha cada vez mais na escuridão do engano. Por isso, agora, convido você a desligar-se por um instante de tudo que te cerca. Feche os olhos da carne e abra os olhos da alma. Imagine-se na sala do trono, onde o Rei dos Reis está assentado em majestade e onde cada oração sincera sobe como incenso suave diante dele. Não é uma oração para impressionar os homens. É um grito da alma para aquele que sonda os corações e conhece as intenções mais profundas. Não importa se você é forte ou fraco, experiente ou novo na fé. O que importa é que você clame de todo o seu ser, com fome e sede da verdade. Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos achegamos à Tua presença com temor e tremor. Reconhecemos que vivemos dias difíceis, tempos em que o engano se espalha como fogo em campo seco. Tempos em que os sinais e prodígios falsificados seduzem multidões. Tempos em que muitos, movidos pela sede de milagres, se desviam da simplicidade e pureza do Evangelho. Nós não queremos ser contados entre os que foram enganados, Senhor. Nós clamamos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para discernir. Espírito Santo, sopra sobre nós o teu discernimento. Ensina-nos a provar os espíritos, a examinar os frutos, a rejeitar o erro disfarçado de luz. Faz arder em nós o amor pela tua palavra. Que ela seja nossa âncora, nossa espada, nossa rocha firme quando as tempestades da apostasia nos cercarem. Que cada letra sagrada esteja gravada em nosso coração, como selo indestrutível contra as mentiras do inimigo. Senhor, fortalece nossas pernas para que não vacilem. Fortalece nossos braços para que não se cansem de lutar. Fortalece nossa mente para que não se deixe seduzir pelo brilho vazio das falsas manifestações. Dá-nos coragem para nadar contra a corrente, para permanecer fiéis, mesmo quando a maioria escolher os atalhos fáceis do engano. Dá-nos humildade para reconhecer nossas fragilidades e fé para confiar no teu poder que nos sustenta.
Ó Deus, guarda-nos dos falsos profetas, dos lobos em pele de cordeiro, das palavras doces que escondem o veneno da mentira. Não permitas que sejamos levados pela aparência, pela emoção, pela popularidade. Ensina-nos a olhar para os frutos, a discernir o caráter, a buscar a cruz antes do milagre, o arrependimento antes do espetáculo. Espírito de verdade, enche-nos até transbordar. Que nossas vidas sejam marcadas pela santidade, pela integridade, pela paixão inabalável por Cristo. Que sejamos conhecidos não por sinais externos, mas pela profundidade do nosso amor, pela firmeza da nossa fé, pela pureza da nossa esperança. E quando o engano se tornar quase irresistível, quando os sinais e maravilhas clamarem por nossa atenção, quando o mundo inteiro correr atrás da mentira, que possamos permanecer como colunas firmes da verdade, que possamos ouvir, naquele dia glorioso, as palavras que selam a vitória. Bem está, servo bom e fiel. Senhor, fazemos esta oração não confiados em nossa própria força, mas na graça poderosa que flui do teu trono. Sabemos que sem ti nada podemos fazer. Por isso, rendemo-nos totalmente a ti. Toma nossa mente, nosso coração, nossa vontade. Sela-nos com teu Espírito e guia-nos pela vereda da justiça, para a glória do teu nome. E agora, se você orou de todo o seu coração, se você decidiu permanecer na verdade mesmo que isso custe tudo, deixe sua declaração pública de fé. Escreva nos comentários: eu escolho a verdade de Cristo. Inscreva-se neste canal para seguir crescendo na fé e sendo fortalecido na palavra. Curta este vídeo para que mais vidas sejam alcançadas e compartilhe esta mensagem com todos que precisam despertar para o tempo em que vivemos. Porque os verdadeiros adoradores não buscam sinais, não seguem multidões, não se deixam levar pela aparência. Eles seguem o Cordeiro, ainda que isso signifique caminhar sozinho. E diante de um mundo em trevas, será você aquele que permanecerá de pé, segurando firme a tocha da verdade até o grande dia do Senhor?